Certo, o que são conjuntos? Conjuntos são coleções ou listas de objetos. Então, 2, 3, 4 é um conjunto com 4 números naturais. Casa, bola, triângulo. É um conjunto com 3 objetos. Bola, quadrado, triângulo, estrela é um conjunto com 4 objetos. Esses objetos não precisam sequer ser do mesmo tipo, certo? Isso daqui também é um conjunto. Então, um conjunto é uma lista de objetos. Só isso. Relação entre elementos e conjuntos. Vejam, esses carinhas que estão aqui dentro do conjunto, nós dizemos que o 1 pertence a esse conjunto, o 2 pertence a esse conjunto, certo? Porque o 2 é um elemento desse conjunto, então nós escrevemos assim esse símbolo para indicar que o 1 é elemento desse conjunto. É comum nós indicarmos os conjuntos por letras de forma maiúsculas, então a gente poderia escrever ainda 1 pertence a A, 2 pertence a A e assim por diante. Quando um elemento não pertence a um conjunto, nós escrevemos, por exemplo, 5 não pertence a A, quadrado não pertence a A. Pertence com o cortezinho. Tem um conjunto especial que nós chamamos de conjunto universo. Ele tem todos os elementos que são interessantes ou que fazem sentido naquele contexto. Então, por exemplo, se você está jogando um dado, o seu conjunto universo provavelmente seria representado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Está aqui todos os resultados que são interessantes para esse problema. Mas se você está vendo quantas pessoas foram atendidas em uma loja para cada dia do mês, por exemplo, então o seu universo seria os números naturais, porque todo dia na loja pode ter 0, 1, 2, tem infinitas pessoas a priori, né? Claro, isso aqui não é prático, mas a priori pode ser um número bem grande, bem alto, sem problemas, certo? Então, todos os elementos dos conjuntos que nós vamos trabalhar, eles são elementos de um conjunto maior que depende do contexto do problema, que nós chamamos de conjunto universo. O outro conjunto especial que nós temos é o conjunto vazio. Ele é o contrário do universo, ele tem nenhum elemento. O universo tem todos os elementos que são importantes para aquele contexto. E os elementos de qualquer conjunto naquele problema, eles são também elementos do universo. O conjunto vazio é o contrário disso, ele tem nenhum elemento. Certo? Cuidado! Isso representa o conjunto vazio, isso representa o conjunto vazio, isso daqui não representa o conjunto vazio. Isso daqui é um conjunto cujo único elemento é um conjunto vazio. Sim, você pode ter conjuntos de conjuntos, certo? Conjunto é uma coleção de qualquer coisa, inclusive de outros conjuntos. Relação entre conjuntos. Ora, quando nós temos objetos e os conjuntos, nós falamos que o objeto pertence ou não pertence àquele conjunto. Tem uma relação parecida entre conjuntos. Conjunto aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B vai ser, por exemplo, 3, 5. Nós dizemos que o conjunto B está contido no conjunto A se todo elemento de B é elemento de A. Aqui isso acontece. 3 é elemento de B, está aqui o 3 no A. 5 é elemento de B, está aqui o 5 no A. Então, todos os elementos de B são elementos de A. E nós falamos que B está contido em A. Certo? Quando não está contido, nós usamos esse símbolo aqui. Então, por exemplo, o C, 1, 2, 3, 7. C não está contido em A. Veja que 7 é elemento de C, mas 7 não é elemento de A.
C não está contido em A. Tá? Cuidado, nós não escrevemos isso. Isso aqui é errado nessa situação, certo? Poderia ter algo assim: 1, 2, 3, 1, 2. A é um conjunto com 4 elementos: o número 1, o número 2, o número 3 e o conjunto formado pelos elementos 1 e 2. B pode ser esse conjunto 1, 2. Nesse caso, B é elemento de A. Ao mesmo tempo, B está contido em A, porque todo elemento de B é elemento de A. Está aqui o 1, está aqui ele, está aqui o 2, está aqui ele. Se não tivesse esse 2 aqui, por exemplo, então isso aqui continuaria sendo verdade, isso aqui não seria mais verdade. Porque o 2 está aqui e não está aqui. Não me importa se ele está aqui dentro. Isso daqui é um elemento de A e é um conjunto. Esse aqui é o número 2. União entre conjuntos. A união de dois conjuntos é um outro conjunto que tem todos os elementos que aparecem nesse cara e nesse cara. Então, a união B tem todo mundo que está no A ou no B. Pode estar nos dois ao mesmo tempo. Esse ou, quando eu falar ou associado à união, não é o ou exclusivo, certo? Pode estar aqui e pode estar aqui. Então, a união B é o conjunto formado por todos os elementos que estão aqui ou aqui. Se repetir, vem para cá também. Então, 1, 2, 3, 4, 5 é o que aparece aqui. Certo? Interseção de dois conjuntos. A interseção de dois conjuntos é formada por todos os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Então, nesse exemplo aqui, a interseção de A e B tem apenas os elementos 2 e 3, porque o 2 aparece aqui e aqui, o 3 aparece aqui e aqui, o 5 não aparece nos dois, o 1 e o 4 não aparecem nos dois ao mesmo tempo. Então a interseção é formada só por esses caras. Ok? O complementar de um conjunto. A noção do complementar, ela está ligada ao conjunto universo. Então imagina que você tem um conjunto universo formado pelos números de 1 até 10. O contexto do seu problema tem apenas os números de 1 até 10. Esse aqui é o seu universo. O seu conjunto A, 1, 2, 3, 4. O complementar de A é o conjunto formado por todo mundo que está no universo, mas não está em A. Então aqui seria 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo mundo que está em A, que está no universo, mas não está em A. Se B fosse 1, 3, 5, 7, 9, conjunto dos ímpares que estão aqui, B complementar seria 2, 4, 6, 8. As leis de Morgan. Às vezes você pode fazer algumas combinações dessas operações. Você pode pegar, por exemplo, o complementar da união, o complementar da interseção, a união dos complementares, a interseção dos complementares. Certo? Muitas vezes essas relações elas são melhores descritas através de um gráfico que nós conhecemos como diagrama de Venn. Certo? O diagrama de Venn, ele representa os conjuntos por círculos. Então está aqui o A, está aqui o B. Geralmente tem uma caixinha para representar o conjunto universo. As operações de união e interseção seriam representadas aqui da seguinte forma. A união de A e B seria o conjunto formado por toda essa região aqui.
Essa seria A união B. A interseção desses dois conjuntos está aqui o A, está aqui o B. A interseção desses dois conjuntos é constituída pelos elementos que estão no A e no B ao mesmo tempo. Essa região aqui. E o complementar do conjunto A, por exemplo, está aqui o A, está aqui o B. O complementar do conjunto A é todo mundo que não está no A. Então é isso aqui tudinho. Perceba que entra também o pessoal que está no B. Tá? Isso aqui seria o A complementar. Só não entra quem está aqui no A. Essa região aqui do B todinha entra. Ok? Se a gente observar, vamos marcar essas duas regiões aqui. A união B complementar e A complementar interseção B complementar. Então, está aqui o diagrama A e B. Está aqui o diagrama A e B. Então, eu vou marcar essa região aqui de vermelho, A união B complementar. Bom, A união B é toda essa região aqui. O A união B complementar, vou colocar aqui, ó, A união B de vermelho. A união B complementar é todo mundo que não está nessa região vermelha. Então, é toda essa região aqui. Ok? A união B é todo mundo que está no A ou no B. A união B complementar, todo mundo que não está na região vermelha. Então, ficou toda essa área azul aqui. Vamos olhar para essa região aqui agora. Quem é o A complementar? Eu vou marcar de vermelho A complementar. A complementar é todo mundo que não está no A, incluindo os elementos de B. Toda essa região vermelha. B complementar é todo mundo que não está no A. Desculpa. B complementar é todo mundo que não está no B, incluindo os elementos de A. Então, vou marcar aqui. Incluindo os elementos de A, certo? Ficou altamente poluído. Então, B complementar está em azul. A interseção desses dois é a região que está pintada de azul e de vermelho ao mesmo tempo. Eu vou separar ela aqui para ficar um pouco mais fácil. Veja, aqui dentro do A não tem nada vermelho. Aqui dentro do B não tem nada azul. Toda a região fora de A e B está pintada de azul e vermelho. Então, é essa região que eu quero. Né? Ó, a interseção é quando acontece os dois ao mesmo tempo. Então, está aqui o A, está aqui o B, está aqui o conjunto universo. Essa região aqui é A complementar, interseção B complementar. Perceba que essas duas regiões são iguais. A região para A união B complementar é igual à região para A complementar, interseção B complementar. E esse resultado aqui é uma das leis de De Morgan. Há uma outra, De Morgan com N. Há uma outra que a gente vai ver agora, certo?
Esses desenhozinhos aqui não são uma demonstração desse resultado. Demonstrações ficam para os vídeos mais no final, mas está aqui uma boa ilustração de que esse resultado é razoável. A outra lei de De Morgan, vamos fazer um exemplo com números antes aqui. Se o conjunto A é formado por esses carinhas aqui, o conjunto B é formado por esses aqui, e o meu universo é todo mundo de 1 até 6. Imagine que eu estou estudando um dado que foi jogado, certo? Então eu tenho esse subconjunto aqui do universo, eu tenho esse subconjunto aqui do universo. Vamos ver se essa lei de De Morgan que a gente acabou de aprender, se ela se verifica aqui. Vamos lá, quem é A união B? Todo mundo que está no A ou no B? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Quem é o complementar disso? Todo mundo que está no universo, mas não está aqui. Só tem o 6. Quem é A complementar? Todo mundo do universo que não está no A. 5 e 6. B complementar, todo mundo que está no universo, mas não está no B. 1, 4, 6. O 2 está aqui, o 3 está aqui, o 5 está aqui. Então, apenas o 1, 4 e o 6 não estão no B. Quem é a interseção desses dois? Todo mundo que está aqui e aqui ao mesmo tempo. Então, o único elemento que está nesses dois conjuntos é o 6. Como era de se esperar, esses dois conjuntos são iguais. A outra lei de De Morgan, ela diz o seguinte: o complementar da interseção é a união dos complementares. Então, vamos lá para o diagrama. Está aqui o conjunto universo. Está aqui o A, está aqui o B. A interseção de A e B é isso aqui em verde. O conjunto de todo mundo que está no A e no B ao mesmo tempo. O complementar disso é o conjunto de todo mundo que está no universo, mas não está aqui na região verde. Então, seria isso daqui. Certo? Todo mundo que está no universo, mas não está na região verde, é o A, interseção B, complementar. Quem seria A complementar, união B complementar? A e B. Vamos lá. A complementar, vou marcar de vermelho, todo mundo que não está no A. Todo mundo do universo que não está no A. Ok? Quem seria a B complementar? Vou marcar de azul. Opa, deixa eu marcar aqui. O A complementar está de vermelho. B complementar é o conjunto de todo mundo que não está no B. Todo mundo do universo que não está no B. Então, vamos lá. Aqui, estou pulando o pessoal que está no B. O pessoal que está no A entra também. Certo? E quem seria a união dessas duas cores? A complementar, união B complementar. Toda a região que está pintada com pelo menos uma cor. Então veja que vai entrar todo mundo menos essa região aqui. Vai entrar o universo inteiro menos essa região aqui, que foi a única que não foi pintada. E perceba que nos dois casos, nos dois casos,
elas batem. Calma, essa região verde não é isso daqui. Tá? O que eu estou querendo dizer é que o complementar aqui da interseção deu igual à união desses dois complementares. Aqui é essa região azul, aqui é essa região que está pintada de duas cores. Agora sim. Tá? Então, essa é a segunda lei de De Morgan. Isso daqui não é uma demonstração dela, certo? No nosso exemplo aqui com A e B, vou apagar isso daqui. Quem seria... Quem seria o complementar de A? 5 e 6. Complementar de B? 1, 4 e 6. Então, quem é a interseção B? Conjunto de todo mundo que está no A e no B ao mesmo tempo. O 2 e o 3. Quem é o complementar desses dois? 1, 2 e o 3 estão aqui. 4, 5, 6. Agora vamos ver quem é o A complementar, união B complementar. Todo mundo que está aqui ou aqui? 1, 4, 5, 6. Como era de se esperar, esses dois são iguais. Ok? Bom, diagrama de Venn nós comentamos. Propriedades das uniões e interseções. A primeira propriedade que a gente viu foi essa, as leis de De Morgan, certo? Isso daqui vale. Tá, é como se o complementar entrasse aqui e trocasse o sinal dessa coisinha. Bom, outra. A união universo. Deixa eu vou ter que fazer um diferente aqui, porque senão vai confundir, né? A união universo é o próprio universo. Se você pegar todo mundo que está no A e todo mundo que está no universo, obviamente vai ficar todo mundo que está no universo. A união vazio é o próprio A. Se você pegar o conjunto A e juntar ele com um conjunto que não tem ninguém, vai dar o próprio A. Se o A está contido no B, ou seja, se todo elemento de A é elemento de B, então A união B é o próprio B. Veja. Está aqui o conjunto A completamente dentro do conjunto B. Se você pegar todo mundo que está no A ou no B, vai dar o próprio conjunto B. Da mesma forma, se você pegar A interseção B, vai dar o conjunto A. Se o A está contido no B e você pegar todo mundo que está no A e no B ao mesmo tempo, vai ficar só o conjunto A. Virou um pouquinho. Ok, voltando. Certo? Se o A está contido em B, então vale essas duas coisinhas aqui. 5. Se você pegar A interseção universo, por esse motivo aqui, A está contido no universo para qualquer conjunto A, certo? Se o A for feita a interseção com o universo, vai dar o próprio conjunto A. Todo mundo está no A e no universo ao mesmo tempo. É o conjunto A. A interseção vazio é vazio, certo? É o conjunto formado por todo mundo que está no A e no vazio ao mesmo tempo. Não tem ninguém no vazio, então vai dar isso daqui. 7. A união B é igual a B união A. Mesma coisa com a interseção. Certo? A ordem com que você pega a união ou a interseção aqui não importa. Tanto faz A união B quanto B união A. 8ª. A interseção B, união C, você pode distribuir essa união aqui dentro desses parênteses. É A união C, interseção B união C.
Você está distribuindo essa operação aqui dentro dos parênteses. Mesma coisa se fosse o contrário. A união B interseção C é a união C interseção, é a interseção C união B interseção C. Você está distribuindo isso aqui. Basicamente, essas são as propriedades que nós temos para as uniões e interseções. Cardinalidade. A cardinalidade de um conjunto é o número de elementos dele. Então, se A é 1, 2 e 3, cardinalidade de A é igual a 3. E aí fica atento para uma regrinha especial que diz que a cardinalidade de A união B é a soma dos elementos de A mais a soma dos elementos de B menos a soma dos elementos da interseção. Por que isso? Imagina que o conjunto B aqui é 2 e 3. Eu vou contar o número de elementos da união desses dois. Quem é a união? 1, 2 e 3. Tá? Todo mundo está no A ou no B, certo? Eu posso contar isso assim, eu vou pegar todo mundo que está no A, 3 elementos, mais todo mundo que está no B, 2 elementos. Só que quando eu faço isso, eu contei 2 vezes esse número 2, porque eu contei ele aqui e aqui. Vê que aqui não se repete, né? Em um conjunto, os números não se repetem. Então, esse 2 aqui eu contei aqui no A e contei no B. Então, eu contei ele 2 vezes. Mesma coisa com 3. O 3 eu contei 2 vezes. Em geral, qualquer número que está no A e no B ao mesmo tempo foi contado 2 vezes. Aí eu vou lá e retiro eles. Por isso que a cardinalidade de A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção de A e B. Então, por exemplo, se você sabe que em uma turma de 100 alunos, você tem 40 alunos que estudam inglês, 20 alunos que estudam francês e 10 alunos que estudam as duas línguas. Certo? Se eu identificar como I o conjunto dos alunos que falam inglês e F o conjunto dos alunos que falam francês, esse falar as duas línguas é representado pelo conjunto I interseção F. E se eu te perguntar quantos estudantes estudam pelo menos um idioma, bom, pelo menos um idioma é inglês ou francês. Eu quero o número de elementos disso. O número de elementos disso é o número de elementos de quem estuda inglês, mais o número de elementos de quem estuda francês, menos o número de elementos dos que estudam as duas línguas, porque eu contei ela 2 vezes. Então, isso é 40, mais 20, menos 10, 50 alunos estudam pelo menos uma das 2 línguas. Ok? Produto cartesiano de 2 conjuntos. Ok. 2 conjuntos aqui, 1, 2, 3, B igual a 4, 5, 6, 7. O produto cartesiano de A e B, A, X, B, é o conjunto formado por todos os pares em que o primeiro elemento vem de A e o segundo elemento vem de B. 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7. Ok? O número de elementos de A cartesiano B é o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Certo? Porque você vai combinar aqui o primeiro, 3 possibilidades, com o segundo, 4 possibilidades. Aqui vai estar um total de 12 possibilidades. Certo? Bom, de teoria é isso. A gente vai ver alguns exemplos.
de questões, depois exercícios resolvidos e depois exercícios para fazer.